É tão lindo, irmãos, quando o Senhor, Ele fala conosco de tantas formas e tantas maneiras. Antes de eu entrar aqui, o louvor já havia começado e o Senhor me lembrou algo, uma palavra que meu esposo já pregou aqui. E na ministração do Kleber, o Kleber falou justamente a palavra, justamente o tema da mensagem que o pastor já havia pregado, que vai fazer parte da mensagem que eu vou ministrar hoje. Como Deus é bom. O Espírito Santo, Ele está sempre em concordância, irmãos. A presença do Senhor está no nosso meio. Glória a Deus. Romanos 12 diz assim para nós: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Feche seus olhos mais uma vez. Senhor Deus e Pai, agora nós vamos falar da Tua palavra, que é doce, é eficaz. Fala conosco, Senhor. Fala aos nossos corações, na nossa mente, no nosso espírito, Pai. Que eu possa ser um canal de bênçãos para fluir aquilo que o Senhor deseja, meu Deus. Que dos meus lábios somente saiam a Tua palavra, a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Meu Deus, em nome de Jesus, sê conosco, Pai. Fala mais uma vez conosco, Espírito Santo de Deus. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, irmãos. Aleluia. O tema dessa mensagem é: seja o centro. E nós falamos tanto sobre isso, sobre estar no centro da vontade de Deus. E o que significa estar no centro da vontade de Deus? Estar no centro da vontade de Deus está relacionado à nossa dependência dEle. A nossa dependência a Ele. Todas as vezes que nós estivermos em uma situação de perigo, de angústia, de aflição, ou até mesmo de alegria, nós temos que recorrer e correr para o Senhor. O centro, querido, às vezes nós imaginamos que o centro é o meio de algo, e não. O centro é o nosso lugar de chegada. É para onde nós estamos correndo. Onde nós queremos chegar. Isso é o centro. Isso é estar no centro da vontade de Deus. Durante um tempo da minha vida eu imaginava que estar no centro da vontade de Deus era estar no meio. E realmente faz sentido estarmos no meio. Porque quando nós estamos no meio de algo, no meio de alguma situação, nós, quando somos totalmente dependentes do Senhor, nós sabemos que nós estamos no meio daquela situação, seja ela boa, ruim, favorável ou desfavorável, o Senhor está com a mão estendida sobre as nossas vidas. É ou não é assim, irmãos? Porque a palavra diz que as bênçãos do Senhor, elas vão nos acompanhar. Não importa se nós vamos para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, as bênçãos do Senhor, elas continuam nos acompanhando. Mas enquanto eu preparava essa palavra e conversando com o pastor, e a gente sempre vai trocando as coisas e nós sempre vamos conversando. E existe uma diferença entre centro, centralizado e centralizar. E enquanto eu conversava com ele, o Espírito Santo revelou algo para o meu coração sobre estar no centro. E eu entendi que realmente o centro não é o meio de todas as coisas, é onde nós queremos chegar. E onde você quer chegar nessa manhã, nesse dia? Onde você tem empenhado as suas forças, tem colocado as suas forças? Durante esses dias eu passei por uma situação de confronto muito grande e eu fiquei um pouco brava logo de imediato. E eu falei para o pastor assim: eu tô brava, mas eu vou canalizar essa força para outra situação.
Eu vou canalizar essa força para quem eu sei que pode resolver os meus problemas. E foi o que eu fiz. Eu centralizei tudo aquilo que eu estava sentindo dentro do meu coração, dentro do meu espírito. E eu fui para o Senhor com aquela força, com aquela braveza. E eu fui orar. E eu me dispus, levantei mais uma vez em oração. E eu estou orando para que o Senhor quebre as cadeias e as algemas, porque existem situações que nós não nos devemos nos conformar, como nós vivos aqui, lemos aqui, e não vivam conforme os padrões desse mundo. Às vezes o mundo impõe padrões e situações e nós não temos que aceitar, e nós temos que nos levantar, saber que existe um Deus que Ele é poderoso para nos atender. Tudo que nós pedimos na oração, o Senhor Ele atende, porque Ele não resiste a um coração contrito e quebrantado. Então, querido, como o Kleber disse, que foi a palavra que o Senhor ministrou no meu coração, se você precisar reajustar a rota, que é uma mensagem que meu esposo já pregou aqui, reajuste, mas não saia do centro da vontade de Deus. O Senhor não negocia os valores dele. O Senhor, Ele não se deixa escarnecer. Querido, não ache que o Senhor, Ele vai dar um jeitinho, vai fazer um atalho para você, para entregar o milagre para você. O Senhor não vai fazer isso. Mas se você precisar desacelerar um pouco, olhar lá para o seu GPS, precisar reajustar o caminho para chegar no final, faça. Porque é melhor você reajustar a sua rota do que perder a sua salvação. Quando nós estamos no centro da vontade de Deus, e quando eu falo sobre isso, querido, estar no centro da vontade de Deus é muito mais do que uma decisão. É um estilo de vida. Sabe por quê? Porque todas as vezes a palavra diz que a carne ela milita contra o espírito. É uma luta intensa todos os dias. É ou não é assim, irmãos? Todos os dias nós temos que matar a nossa carne. Todos os dias a gente tem que ir lá segurar o Pedro, porque senão o Pedro faz o quê? Pum! Ele explode. Ele já quer ir lá pegar a espada, cortar a orelha do irmão. É ou não é assim, irmãos? Ou é só lá em casa que às vezes acontece? Lá em casa eu digo eu, porque meu esposo, vocês sabem como é que é, né? Todo assim. Mas nós temos que todos os dias nos lembrarmos de quem nós somos. E não deixar isso falar e fluir dos nossos lábios. Todos os dias a carne ela milita contra o espírito. E aí nós não podemos deixar a nossa carne vencer. E como que nós fazemos isso? Orando a Deus, entregando a Ele, falando: Senhor, mais uma vez eu estou aqui, Pai, tem misericórdia de mim. É dessa forma às vezes que nós chegamos na presença do Senhor. Nós não precisamos ter vergonha, porque quando nós estamos no nosso lugar secreto, o Senhor nos conhece. E não adianta, queridos, é só lá mesmo que o Senhor lava a nossa alma, a nossa mente, que Ele trata o nosso espírito. Então estar no centro da vontade de Deus é um estilo de vida. E é um estilo para toda a vida, irmãos. Às vezes as pessoas podem olhar para você e pensar que você tem sangue de barata. Ah, eu falo que se eles pudessem ver como você está lá dentro. É ou não é assim, irmãos? O pastor uma vez ele falou assim que houve um tempo da vida dele para ele não se policiar, mas para ele começar a dominar as emoções. Ele falou que às vezes quando acontecia uma situação, ele ficava imaginando várias outras na mente dele. E eu comecei a aprender, porque eu aprendo muito com ele. E eu comecei a fazer isso, verdade. E às vezes, questão do falar, às vezes nós explodimos e nós queremos falar aquela coisa que vem primeiro na nossa mente. É ou não é assim, irmãos? Às vezes o filtro não está funcionando. Mas eu vou falar algo para vocês que eu aprendi. O primeiro pensamento que a gente vem quando a gente recebe algo desagradável, o primeiro pensamento que a gente vem e já vem automático para a gente falar, o primeiro pensamento você descarta. É difícil, irmãos. Eu vou falar para vocês, é difícil, porque eu já trilhei esse caminho. O segundo, você vai falar: ah, mas agora pode. Segura para você. E o terceiro? O terceiro pode até ser, irmãos, que dá para você falar. Mas respira. Inspira, respira, quantas vezes for necessário.
E aí na quarta vez você fala. Você vai ver que vai fluir até naturalmente, vai ser melhor. É assim que nós temos que ser. Estar no centro da vontade de Deus. Nós precisamos aprender, às vezes, com nós mesmos. Às vezes, irmãos, não é matar a nossa carne, matar a situação que o outro causou. Às vezes é matar nós mesmos lá dentro. Nós deixarmos a nossa casca de tudo aquilo que nós carregávamos quando nós estávamos no mundo. Nós não estamos mais lá. O Senhor já nos salvou, nos libertou. Então, às vezes, nós temos que tirar isso do nosso coração, da nossa mente e aprender com nós mesmos. E eu vou falar para vocês, é mais difícil nós lutarmos contra nós mesmos do que nós lutarmos com as situações que são adversas ou com as situações que as pessoas acabam criando. Mas você vai vencer em nome de Jesus. Nós cantamos o Deus do impossível, Deus que faz milagres. Ele faz milagres. Ele faz os impossíveis, sim. Quando nós oramos a oração do Pai Nosso, que está lá em Mateus 6, 9 e 10, e falamos que seja feita a tua vontade. Eu já falei aqui, e eu falei para o Senhor que sempre que Ele me lembrasse, eu falaria novamente. Quando o pastor estava com Covid, o quadro não evoluía. Só ficava pior, pior e pior e pior. E todos os dias o médico me ligava e falava, ele está na curva. Ele está na curva. Eu falava, mas essa curva, meu Deus, não acaba nunca. Todo dia estava na curva. Eu falei, Senhor, tem que sair dessa curva logo. E os dias iam passando, a situação ia agravando e não melhorava e não melhorava. Quando ele entrou na UTI, eu falei, não, Deus vai fazer um milagre, Deus vai operar um milagre. Mas não foi assim que aconteceu. E no dia que eu fui orar na hora do almoço com as meninas, eu desabei. Não é fácil, irmãos, às vezes nós orarmos e falarmos, Senhor, seja feita a tua vontade. E naquele momento eu ainda estava em negação da situação que meu esposo estava passando, estava vivendo. O médico já havia falado, olha, os psicólogos vão falar com a família. Mas eu não estava entendendo o que os psicólogos queriam falar com a gente. Eu achava que era porque nós estávamos muito abalados emocionalmente com toda a situação. E não era. Era porque realmente existia um diagnóstico de morte para a vida do meu marido. Mas o Senhor bradou dos altos céus. E naquele instante, naquele momento, eu comecei a chorar. E eu desabei. Era meio-dia. E eu fiquei chorando até as 3 horas da tarde. Porque nesse momento que nós estávamos passando, eu já havia reajustado a rota. Eu já havia passado a orar de 3 em 3 horas. Então eu orei meio-dia. E quando isso aconteceu, eu fiquei até as 3 horas da tarde. Literalmente, irmãos, gritando dentro do meu quarto. Com a cabeça enfiada dentro do meu travesseiro, chorando e falando, Senhor, eu não sei o que vai acontecer se o Senhor tirar ele da minha vida. Se o Senhor levar o meu esposo, era essa a minha oração. E eu me lembro que o celular tocou e quando eu fui ver, eu falei, meu Deus, já é 3 horas, horário de orar de novo. Mas o Senhor revigorou as minhas forças. O Senhor, Ele trouxe uma paz no meu coração e eu tinha certeza que o Senhor ia trazer ele de volta. O meu esposo, ele ficou com quase 100% do pulmão comprometido. E ele não precisou ser entubado. Porque o Senhor dos exércitos é o Deus que faz milagres. Então, irmãos, estilo de vida e dependência do Senhor. Às vezes eu falo para as mulheres, vocês devem sim orar, pedir a vontade do Senhor para a sua vida. Mas, se essa não for a sua vontade, você pode sim dizer para o Senhor, Senhor, eu quero que seja feita a sua vontade. Mas, o meu coração está dizendo dessa forma. Você pode dizer isso para o Senhor. Você tem essa liberdade de dizer para Ele. Mas pastora, eu posso estar errada? Não. O Senhor, Ele nunca vai entregar algo que traga tristeza no seu coração. Precisa que haja sinceridade dentro de você. Ele conhece o seu coração, mas a palavra diz que nós precisamos falar para que os nossos pensamentos sejam conhecidos diante do Senhor. Nós precisamos declarar aquilo que nós queremos. Quando nós falamos para o Senhor e declaramos aquilo que nós pedimos, fica mais fácil. E se não for da vontade de Deus que isso aconteça, não vai ser.
mas Ele vai acalmar o seu coração e Ele vai alinhar o propósito com o seu. E quando o propósito do Senhor te encontrar, querido, pode ter certeza que nada vai te parar e tudo vai acontecer da forma que tem que acontecer. Mas não queira atrapalhar os processos, não queira ajudar Deus a fazer o que é para Ele fazer. E o que é para Ele fazer? É um milagre. Não queira pegar atalhos, como eu disse no começo da mensagem. Você precisa fazer o primeiro passo, dar o primeiro passo e fazer o que é mais importante antes de qualquer coisa, antes de tomar qualquer decisão, antes de você querer fazer qualquer coisa, querido. Antes de tudo, ore. A oração é a chave que ela abre todas as portas. Guarde isso no seu coração e repita comigo: a oração é a chave que abre todas as portas. Nunca esqueça isso, irmãos. Nunca esqueça isso. Sempre que você estiver com alguma dificuldade, lembre-se que a oração é a chave que ela abre todas as portas. E quando você ora, aí vem o segredo depois. Você precisa confiar. E confiar não é fácil, irmãos. É fácil ou não é fácil? Quando a gente não sabe fazer uma Confiar lição, não é a gente não fácil. pergunta pro professor, Se é difícil para nós, seres humanos, confiarmos naquilo que nós vemos, pegamos, imagina você orar, colocar nas mãos do Senhor, e aí no outro dia a situação vem toda ao contrário, Maílson. E você fala aí, Deus não está ouvindo minha oração. Ou então você ora e você fala: Senhor, eu creio que o Senhor vai libertar. E aí a pessoa vira para você e faz o quê? Está lá se drogando, está lá bebendo, fazendo tudo que você está orando para ser liberto. Queridos, o orar, essa atitude é nossa. Bata no seu peito e fala: nossa. Mas o milagre é Deus quem vai fazer. Nós estamos em campanha, 40 dias de milagres. E eu tenho orado durante um tempo, o pastor sabe, por algo muito específico para o Senhor. Algo que às vezes eu olho para trás e não olho para trás no sentido de saudade. Eu olho para trás e eu lembro de como essa pessoa era e como essa pessoa está hoje. E às vezes isso entristece o meu coração. Mas eu estou nos 40 dias de milagres. A minha atitude é orar. E a atitude de Deus é fazer o milagre. E lá de vez em quando eu recebo uma mensagem com fotos. E às vezes são fotos que eu não queria receber. Mas eu creio no Deus que faz milagres. O Deus que faz o impossível. Se você está orando por alguém, não desista, irmãos. Sabe, Satanás ele é muito astuto mesmo. E é desse jeito que acontece. Às vezes nós estamos tão felizes e logo vem uma notícia ruim. Não desista do seu milagre. Não desista do seu propósito. Não saia do centro da vontade de Deus. O Senhor vai fazer na sua vida. Ele é fiel. Ele é fiel. Ou você acha que o nosso Pai maravilhoso vai querer que nós ficamos entristecidos, prostrados? Não, queridos. Ele nos chamou para termos alegria, para confiarmos e para testificarmos e testemunharmos os milagres dele na nossa vida. Você é um milagre. Você é um gerador de milagres. Olha que coisa linda. Aquilo que o Senhor tem preparado para nós é muito mais do que nós imaginamos, queridos. Não é só isso, não. Lá em 2 Coríntios 5:7 diz o quê? Que nós andamos por fé e não por aquilo que nós vemos. É bom, queridos, termos certeza, estabilidade. Às vezes olharmos para nossa conta e falarmos: vou poder comprar tal coisa porque eu tenho dinheiro na conta. Mas eu quero dizer para você que o nosso Deus, Ele pode todas as coisas, independente da situação que você esteja passando. Não saia do centro da vontade de Deus. Reajuste a sua rota quantas vezes for necessária, mas ande por fé.
fé, não por aquilo que você está vendo. Deus tem grandes coisas preparadas para nós. Hebreus 11:1 tem um versículo que eu amo particularmente. Eu gosto muito, e tantas vezes na minha vida eu precisei abrir a Bíblia e olhar de novo. Abrir a Bíblia, às vezes eu não enxergava, porque eu chorava tanto, e eu não enxergava o que estava lendo, mas eu precisava olhar e ler mais uma vez, que diz o quê? Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. Se você está esperando algo, continue esperando. E lá na segunda parte diz o quê? A convicção de fatos que não se veem. Mas querido, nós temos que andar por fé, porque logo o nosso milagre será palpável. Logo nós veremos os milagres do Senhor sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, as nossas famílias. O Senhor é um Deus que fala e Ele cumpre. Não tenha medo, não. Vai com medo mesmo. O medo, ele bloqueia a nossa visão, a nossa mente. O medo, ele impede que nós vivamos as maravilhas que o Senhor tem preparado para nós. Algumas vezes as pessoas falavam: ai pastora, você não tem medo que o pastor morra? Eu falava: cara, claro que não. Ele não vai morrer. O medo, ele cria uma névoa. Ontem nós vimos como que estava aqui cheio de nuvem, de areia. É isso que o medo faz. O medo, ele limita a nossa mente de ver e enxergar onde o Senhor está. Não tenha medo de nada, irmãos. Saiba que essa situação não é para a morte, é para a sua vitória. Falta só mais um pouquinho. Só um pouquinho assim. E logo nós alcançaremos aquilo que nós desejamos tanto. Aquilo que almejamos tanto, aquilo que o nosso coração se alegra. Ore e acredite, ore e confie, ore e espere. Quando nós estamos no centro da vontade de Deus, nós podemos declarar que não vivo mais eu, mas o Senhor vive em mim. Todos os dias e todos os momentos nós precisamos externar o caráter de Cristo. E aí fica difícil, irmãos. Porque o Senhor, Ele suportou tudo por amor a nós. E às vezes nós expressarmos e sermos como Cristo é difícil. Mas quando você tentar e ficar nesses questionamentos, se pergunte, faça essa seguinte pergunta, que é a pergunta que eu sempre faço para mim: o que Jesus acharia dessa minha atitude? Teve um dia que eu estava triste, muito triste, eu fui falar com o Senhor e eu fiquei brava e eu comecei a falar e falar e falar e falar e falar e falar. E o Senhor ministrou no meu coração. E o Senhor falou no meu coração: o que você acha que eu estou pensando dessa sua atitude? Irmãos, às vezes é tão fácil nós olharmos para os nossos irmãos e termos uma solução instantânea. Ah, faça isso, faça aquilo outro. Mas quando é conosco, a coisa é mais difícil. Então ore em todo tempo. Confie no Senhor em todo tempo. Seja totalmente dependente dEle em todo tempo. Uma vez eu recebi um vídeo, ele é muito longo, então por isso que eu não trouxe para passar aqui. Mas era de um filho cego. E ele fazia ele dançava. E em dado momento, queridos, ele se jogava nos braços do pai. E eu chorei tanto quando eu recebi aquele vídeo, tanto. Mas eu chorei tanto que eu tive que assistir acho que umas 3 vezes depois, porque toda vez que eu assistia eu chorava, e eu chorava. Sabe, Kelly, como é que é esse negócio? Então, e aí eu tinha que voltar, e eu assistia e voltava, porque eu só chorava. E aí não foi assim, amor? Irmãos, o menino se jogava no colo do pai. O menino cego, e eu falava: como que ele sabia que o pai dele estava ali, Jenny, naquela posição?
É assim que nós temos que ser com o Senhor. Deixar que Ele nos leve. Sabe, descansar nos braços do Senhor é isso. É nos lançarmos na presença dEle e falar: Senhor, o Senhor está comigo. O Senhor é contigo. Ele está na sua vida, Ele está no seu barco, Ele está contigo todos os dias da sua vida. Não perca a fé e não perca a esperança. Permita que o Senhor esteja contigo. Permita que o Senhor passe com você nessa situação. Ai, pastora, mas Ele não está vendo essa situação? Ele está. Ele está. Mas às vezes Ele pode estar olhando para você e falando, como eu tenho certeza que Ele já falou comigo assim, Adenilza. Ele pode estar olhando para você assim e falando: filho, filha, oi. Falando para Deus. Se ele ou ela soubesse que eu posso resolver isso. Deixa o Senhor tomar conta da sua vida, querido. Deixa o Senhor tomar conta dessa situação. Entregue ao Senhor, confia nele e tudo Ele fará. Entregue ao Senhor, confia nele e tudo Ele fará, Camila. Descansa o coração. O segredo é confiar no Senhor, descansar no Senhor. Crer que é no tempo dEle que Ele vai fazer. Nós não podemos ser como crianças mimadas e falar: ah, não, tem que ser do meu jeito. É do jeito do Senhor. Mas pastora, você não falou que eu posso falar para Ele que eu não aceito a vontade dEle? Você pode. Mas isso não vai mudar os planos que Ele tem para a sua vida. Entenda isso. Claro que pode existir momentos que a situação foi feita ali como o profeta Ezequiel. O rei Ezequias, quando o profeta chega para ele e fala: você vai morrer, e ele faz o quê? Vira o rosto contra a parede e apresenta diante do Senhor os memoriais. Pode acontecer? Pode. O Senhor pode mudar essa situação? Pode sim. Mas como nós lemos aqui, não vamos nos conformar com este mundo. O mundo estabelece alguns padrões. Mas nós somos novas criaturas, como nós cantamos que nós não somos daqui, nós somos cidadãos do céu. Nós não temos que nos conformar com os padrões que o mundo impõe sobre as nossas vidas. Nós temos sim que orar e confiar, depender totalmente, exclusivamente do Senhor. Confie no Senhor e Ele vai fazer tudo por você. Tudo. Ah, pastora, mas isso é tão insignificante. Para o Senhor não é insignificante. Ele pode fazer e Ele quer fazer. Basta somente que nós busquemos a face dEle. Oremos a Ele e confiamos nele. Basta somente isso, irmãos. E deixa que o resto vai acontecer. E você vai declarar e testemunhar dos milagres que o Senhor fará na sua vida.